Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é uma aula muito especial do nosso curso de Cálculo 1, porque a gente vai aprender a modificar uma função. Então, preparados? Vamos para a aula. Então pessoal, hoje a gente vai falar sobre uma ferramenta matemática muito poderosa, que é a de construção de novas funções a partir de algumas funções conhecidas. Tá? Então, a gente vai começar a construir funções que partem de uma função base, que é a f de x, que a gente conhece. Pode ser qualquer uma, pode ser a potência, x ao quadrado, pode ser a logaritmo, qualquer função. A gente vai partir dessa função base, certo? E a gente vai promover deslocamentos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é começar com deslocamentos verticais e depois ver os horizontais. Os deslocamentos verticais, imagine o seguinte, que a gente tem uma função f de x, e aí a gente quer jogar ela toda para cima. A gente quer a mesma função, só que para cima. O que a gente faz? A cada ponto da função, a gente soma o mesmo valor. Então, a gente vai somar c, sendo que c é uma constante positiva, ok? Então, aqui eu vou colocar, ó, sendo c positivo, se a gente somar c a cada ponto, a gente pega a função e desloca ela toda para cima. Então, o primeiro deslocamento que a gente tem aqui é o para cima. E como a gente faz? Somando c além da função. Então, o y ele passa a ser a função mais uma constante. Por outro lado, se a gente quiser deslocar ele para baixo, então deslocamento vertical para baixo, a gente vai pegar uma constante c e vai subtrair de todos os pontos da função o mesmo valor c. Então a gente tira c daqui. O que a gente faz? Cada ponto desce, certo? Ele pode vir para baixo, até inclusive para valores negativos. Então, assim, somando c ou subtraindo c, a gente faz com que a função ela se desloque verticalmente para cima ou para baixo, ok? Então, a gente tem uma nova função que é dada por um deslocamento. Tem uma outra forma de causar deslocamentos, que são deslocamentos horizontais, ok? Então, imagine que a gente tem a função e eu quero deslocar ela para a direita. Então, olha só, eu começo aqui, eu tenho a mesma função, só que para a direita. Tá? Então, essa daqui é a nossa y, aqui é y, e aqui a gente tem nossa y. O nosso y agora, ele é a função, só que deslocado para a direita. Tá? Como é que a gente vai ver isso? Vamos imaginar um ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, que é um ponto, que é o ponto x. Ok? Então, quando eu pego a nova função, certo? Aqui é um x, e aqui eu vou colocar um x menos c, que é o deslocamento que eu quero promover. Ok? Então, a partir de um x da função, ela vai ser igual àquela função quando x é x menos c. Então, o que a gente faz para deslocar ela para a direita é substituir no lugar do x um x menos c, porque daí a gente vai ter igual àquela função. É isso daqui, ó. Em vez de a gente ter uma y igual a f de x, a gente vai fazer x menos c para deslocar ela para a direita, tá? Então, aqui é para a direita. Certo? E depois, para a gente deslocar para a esquerda, a gente desloca ela assim, faz a mesma função, né, o nosso y, só que agora a gente é igual à função, só que deslocada para a esquerda. Então, aqui, ó, aqui a gente tem um x mais c, e aqui a gente tem um x, e ela é igual à função de f de x mais c. Então, a gente tem aqui para a esquerda. Então, cabe destacar isso daqui, ó.
Quando a gente soma é para cima, quando subtrai aqui é para baixo. Quando a gente subtrai direto na variável independente, quando a gente subtrai, a gente vai para a direita. Quando a gente soma, a gente vai para a esquerda, tá? Então, vamos, só para a gente ilustrar isso aqui, eu vou dar um exemplo do que acontece nesses casos quando a gente quer fazer deslocamentos verticais e horizontais numa função. Então aqui eu trouxe dois exemplos que a gente vai tentar fazer esses deslocamentos verticais, horizontais, tanto para a função x ao quadrado quanto para a função e na x. Vamos começar com x ao quadrado e eu vou fazer deslocamentos só para fins didáticos, né, para eu conseguir desenhar. Eu vou fazer deslocamento de um para a direita, um para a esquerda, um para cima e um para baixo. Então, começando com deslocar um para a direita, aliás, um para cima. O que é o um para cima? A gente vai fazer o f, a nossa f de x vai ser o x ao quadrado mais 1. Então, a gente soma 1, faz com que toda a função vá para cima. Então, eu vou pegar essa mesma função e desenhar ela para cima. Se ela passava no 0, vai passar no 1. E aqui, ó, antes ele passava no menos 1 e 1, aqui ele vai passar no 2, ó. Então ele passava nesse ponto, ele vai passar no 2 aqui, ele vai subir toda a função. Aqui. Agora eu quero ver eu desenhar isso aqui de forma simétrica. Difícil, né? Mais ou menos. Até que ficou legal. Então, olha só, se essa é a x ao quadrado, essa função aqui é a x ao quadrado mais 1. Ok? Então a gente faz um deslocamento para cima. Agora a gente vai pegar a x ao quadrado menos 1. Como é que é x ao quadrado menos 1? Quando x é igual a 0, nessa de cima, x igual a 0, ele está em 1. Está aqui, ó. Quando essa daqui é x igual a 0, ela está em menos 1. Então ela vem para baixo aqui, ó. E a forma se mantém. Então ela vai ter uma coisa mais ou menos assim. Aqui. Então aqui a gente tem o x ao quadrado menos 1. Beleza? Então deslocamento para cima e para baixo. Agora, o que a gente vai fazer se a gente quiser deslocar a função para a direita? Então ela está aqui, ó, a função azul, ela está aqui no 0, 0, aqui passa pela origem, eu quero que ela venha para a direita 1. Né? Se eu somasse 2, ele iria 2 para cima, se eu diminuísse 2, iria 2 para baixo. Agora a gente quer jogar 1 para a direita. Então a nossa f de x, ela vai ter que ser... O que a gente faz para deslocar para a direita? A gente tem que fazer menos 1 no x. Então, se o x está ao quadrado, a gente vai fazer, ó, x menos 1 ao quadrado. Então, é no x. A função é ao quadrado, então eu vou mudar o x. E depois a gente vai fazer para o y, a gente vai fazer o x mais 1. Aliás, para o y, para a esquerda, né? X mais 1, ele vai ir para a esquerda. Então, essa função aqui, ó, que é o x menos 1 ao quadrado, ela vai ter a mesma forma que o x ao quadrado, só que ela vai estar aqui no 1. Ela vai ser uma coisa assim, ó. Então, essa daqui é a x menos 1 ao quadrado. Lembrando que a gente tira 1 para vir para a direita. Então, aqui é um deslocamento para a direita. Até para a gente conferir, a gente pode ver que quando x é igual a 0, aliás, a gente pode ver que quando x é igual a 0, né, a gente vai ter o menos 1 ao quadrado, que é 1. Está aqui, ó, passou no 1. Quando o x é igual a 1, 1 menos 1 dá 0. Então, ele passa aqui, ó. Vocês veem que é exatamente isso que acontece. Ele vem para a direita, tá? Agora, vamos ver o outro, x mais 1 ao quadrado. Se ele passava aqui no 0, ele vai passar no menos 1. Ele vai fazer uma coisa assim, ó.
ok? Não sei se ficou bem simétrico, todos esses desenhos um sobre o outro e tal, mas eu acredito que deu para entender a ideia, né? Essa daqui, então, que a gente deslocou para a esquerda, é o x mais 1 ao quadrado. Então, quando a gente subtrai direto no x, né, substitui o x por x menos 1, a gente joga ele 1 para a direita. Substitui o x por x mais 1, a gente joga 1 para a esquerda. Então tem que cuidar para não confundir o sinal aqui. Porque aqui, quando a gente quer jogar para cima, é só somar. Quando quer jogar para baixo, é só diminuir na função completa, sem modificar o x. A gente soma na função, ok? Então, agora, vamos ver o que acontece com um outro exemplo. Que a gente vai fazer as mesmas operações, né? Só que agora... a gente também poderia fazer duas alterações. Eu quero jogar para a direita e para cima. Então, ó, até eu vou fazer em preto aqui, ó. Imagina que eu quero jogar um para a direita e um para cima. Então, para a direita, eu diminuo um. Então, eu vou pegar, se eu quiser jogar essa função que passe aqui, ó. Essa função aqui em preto. O que eu fiz? Eu desloquei ela um para a direita e um para cima. Ou seja, essa f preta aqui, função preta, ela é deslocar para a direita. Então, vou pegar o x menos 1 ao quadrado. Desloca para cima, mais 1. Ok? Então, ó, até eu vou destacar esse daqui, porque a gente deslocou um para a direita e um para cima. E está aqui no ponto 1, 1. E tem exatamente a mesma forma. Né? Então, olha só, a gente pegou o azul, veio para a direita e foi para cima. Então, agora no exemplo número 2, a gente vai ver o que acontece com a função f de x igual a i na x. Então, a gente vai começar deslocando ela para cima. Deslocar ela para cima, a gente vai fazer o seguinte. A f de x é igual a i na x mais 1. Então, a gente pega todos os pontos e desloca eles para cima aqui. Uma coisa mais ou menos assim. É um pouco difícil de eu acertar a escala nesses desenhos, mas a gente vai tentar. Acho que pode dar certo. Então a gente soma 1, joga para cima. Quando a gente quer jogar ela para baixo, a gente diminui 1. E na x, e na mais e na x, menos 1. E aí, olha só, essa daqui ela era assintótica em 0, né? Deixa eu colocar aqui o 0. Agora ela vai ser assintótica em menos 1, porque a gente vai diminuir ela toda para baixo, então ela nunca vai tocar no menos 1. Assim como essa daqui nunca toca no 0. Vai passar pelo 0 e vai subir. Tá? Então, como eu falei, é um pouco difícil de acertar a escala, mas acho que dá para a gente se esforçar aqui. Né? Até se eu olhar aqui, essa daqui devia estar um pouquinho mais para cima, porque o e na 1 é 2,7. Então ele devia estar um pouquinho mais para cima. Eu vou mudar isso aqui. Vou apagar isso aqui, ver se eu consigo. Só para aumentar um pouquinho a inclinação dela, para ficar mais correto, senão eu vou me atrapalhar nos desenhos. É assim, mais para cima. Bom, ok. Seguindo então, essa daqui a gente pegou aquela mesma função, jogou para baixo, tem o e na x menos 1. Agora a gente quer jogar ela para a esquerda. Aliás, vamos começar pela direita, né? Jogar ela para a direita, a gente faz o quê? A gente diminui 1 do x, então a gente pega o e e coloca x menos 1. Então a gente joga ela toda para a direita. Ela é assintótica em 0, então ela não vai poder... Ela vai ter que sair daqui, vai ter que passar, se ela passava em 0 e 1 aqui, ela vai passar em 1 e 1 aqui. Fazer uma coisa assim. E vai subir. Né? Até ela... Então essa daqui é a e na x menos 1. A gente pegou ela e jogou ela para a direita. E agora a gente quer jogar ela para a esquerda, né? A gente vai fazer a f de x igual a e na x mais 1. Então a gente soma no expoente.
Então, se ele passava em 0 e 1, ele vai passar em menos 1 e 1 aqui. Né? Então, aqui ele passa... Quando x é igual a 0, ele está no e na 1, que é 2,7. Então, ele passa lá em cima. Mais ou menos, eu acho que deu para ilustrar a ideia, né? Então, essa daqui é o e na x mais 1. A gente soma 1 no expoente. Ok? Então, assim como aqui a gente somou 1 dentro do quadrado. Então, aqui são dois exemplos de como a gente faz para deslocar a função, né? Para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. Mas tem mais algumas coisas que a gente pode fazer com essas funções. Preparados? Então, vamos lá, vamos continuar. Então, outras duas operações que a gente pode fazer é a de expansão vertical e horizontal e a de compressão vertical e horizontal. Então, para isso, eu peguei uma função que ela também tem valores negativos e que ela passa pelo zero. Não necessariamente ela passa pelo zero, mas isso aqui é só para fins didáticos, porque todas as operações que a gente fizer aqui, se ela passa pelo zero, esse ponto não muda. Tá? Então, só para questões de fins didáticos, para visualizar melhor o que é a expansão e a compressão. Então, olha só, vamos começar pela expansão vertical. O que é uma expansão vertical? É que ela vai fazer o seguinte, ela vai se expandir verticalmente. Então, quando a gente multiplica essa função por c, então a nossa função, nossa f de x, ela passa a ser... o nosso y, né, que dá a curva, ele passa a ser uma constante c vezes a f de x. E a c tem que ser maior que zero, né? Então, com c maior que zero, a gente pega o c vezes a f de x. O que vai fazer? Todo número que é positivo, vezes um c maior do que 1, né? Vou fazer aqui, maior do que 1. Toda vez que multiplico por um c maior do que 1, eu estou esticando ele, eu estou aumentando. Então, o que é 1 vira... por exemplo, se eu vou multiplicar por 2, o que é 1 vira 2, o que é 2 vira 4. Então, a função ela faz uma coisa assim, ó. E aqui, quando eu multiplico um número negativo por 2, ele fica, por exemplo, menos 2 fica menos 4. Então, ele vem mais para baixo ainda. Ok? Até eu coloquei esses pontinhos aqui mais para destacar, mas ela não precisa ser limitada, viu? É só para fins didáticos, que esse ponto vem para cá, ele vai para lá. E o zero, quando se multiplica, se ela passa pelo zero, multiplicar por qualquer constante não muda, tá? Mas é só para fins didáticos. O que acontece na prática, se a gente multiplica por um número maior do que 1, a própria função, ela se expande, se expande verticalmente. Aí, como é que a gente vai fazer uma compressão vertical? Então, para a gente comprimir ela verticalmente, a gente vai fazer o seguinte, ó, o y vai ser 1 sobre c vezes a f de x. Ou seja, a gente vai dividir todos os pontos por um número maior do que 1. Tá? Aqui também eu até vou destacar que tem que ser maior do que 1. Porque se a gente põe menor do que 1, aí a gente está invertendo, né? Essa daqui é o equivalente a essa com c menor do que 1. Mas então, que a gente fica mais claro. Quando a gente divide por um número maior do que 1 a função, o que acontece? Ela se comprime. Ela se aproxima do eixo x. Assim. Mais ou menos, né? Então, multiplicar por c expande verticalmente. Dividir por c comprime verticalmente, ok? Agora vamos ver o que acontece na horizontal. A gente pode expandir. E como que a gente vai expandir? A gente vai fazer o seguinte, ó. O y vai ser igual a f de x dividido por c. Quando a gente divide por c, a gente expande. Então, ó, ela vem para cá. E para lá também, ó.
Eu coloquei os pontinhos mais para destacar. Então, o que a gente faz, a gente expande horizontalmente se a gente divide por C o x, a variável independente, ok? Agora, por outro lado, se a gente quiser comprimir, aí a gente vai fazer a operação f de c vezes x. A gente vai multiplicar, né, por uma constante. Então, a gente vai comprimir ela. Então, esses pontos aqui, ó, toda a função, ela vem para baixo, para cima, e depois desce. Aqui para baixo, cima, depois desce. Ok? Então, multiplicar por C a F faz com que ela comprima, tá? E dividir por C a F faz com que ela expanda. Então, uma boa forma de ilustrar esses conceitos de expansão e compressão, vertical e horizontal, é na função cosseno. Então, a gente vai ver o que acontece se a gente olhar para a função cosseno. A gente quer expandir ela, então eu vou multiplicar por 2, vou fazer 2 cosseno de x. Se eu pego a 2 cosseno de x, o que acontece? Cada ponto eu multiplico por 2, então o 1 vai para 2. Aqui. O 0 fica no 0, então quando ele passa no 0 não muda. Aqui ele está no menos 1, ele vem para o menos 2 aqui, ó. Certo? Aqui, ó, depois ele volta para o 0, 0 não muda. E aqui ele vai para o 2 de novo. Ó, quando ele é 1, ele vai para o 2. Então, o que vai acontecer com a função? Ela vai se esticar da seguinte maneira. Vamos ver se eu vou acertar essa função. Ela é a função cosseno, com a mesma forma dela, só que esticada. Ok? Ficou meio feinho aqui. Mas acho que deu para entender a ideia. É que ele volta para o 0. Então, o que a gente faz para expandir uma função verticalmente? Multiplica ela por um número maior do que 1. Então, aqui no caso, eu multipliquei por 2. Se eu quiser comprimir ela, ó, vou fazer assim, ó, vou comprimir ela verticalmente. Nossa f de x eu posso dividir por 2. Então, se eu fizer 1/2 de cosseno de x, todos os pontos vão ser divididos por 2. Então, se 1, aqui vai ficar no 1/2. Então, ele vai partir aqui do 1/2. Só que o 0 vai ficar no 0, que não vai mudar. Aqui onde era 1, ele vai vir para o 1/2. Vai vir aqui para a metade. O 0 não vai mudar. E aqui ele vai ficar 1/2. Então, o que acontece é que vai ser a mesma cosseno, a mesma forma da cosseno, né? Só que comprimida. Então, a gente tem uma compressão dividindo por um número maior que 1, ok? Notem que, nesse caso aqui, o que a gente multiplica na frente, né? Então, aqui a gente tem 1, aqui a gente tem 2, aqui a gente tem 1/2. Ela dá a amplitude de oscilação no caso do cosseno, ok? Então, ela oscila de menos 1 a 1, ela passa a oscilar de menos 2 a 2 se a gente multiplica por 2. Então, a gente aumenta a amplitude. Ou a gente comprime, a gente diminui a amplitude, né? Se a gente dividir ou multiplicar por um número menor do que 1 aqui, né? Beleza? Agora, vamos ver o que acontece com essa função cosseno se a gente quiser modificar ela em compressão ou expansão horizontal. Então, vamos olhar. Eu quero expandir horizontalmente. Então, vamos ver como é que fica a função f de cosseno. O que a gente faz para expandir? A gente vai... eu quero dobrar ela aqui. Então, eu vou dividir o x por 2. Então, eu vou expandir ela para 2. Vamos ver o que acontece com essa função. Quando o cosseno... aqui é menos 1 a 1, né? Deixa eu... Aqui é 1 e aqui é menos 1. Beleza. Quando o x é 0, o cosseno de 0 é 0. Então, aliás, o cosseno de 0 é 1. Então, ela está aqui.
Beleza, isso aqui não mudou. Quando que o cosseno é zero? Quando a gente tem aqui dentro π sobre 2. O que acontece no x igual a π agora? Olha, no x igual a π, eu tenho cosseno de π sobre 2, que é zero. Então, antes ele ficava zero aqui, agora ele vai ficar zero aqui. O que aconteceu? Ele expandiu, ó. Ele se esticou, certo? O que acontece com o... Agora com o x igual a 3π sobre 2. 3π sobre 2, quando a gente coloca aqui 3π sobre 2, a gente vai ter 3π sobre 2 dividido por 2. Então, a gente vai ter 3π sobre 4. Ele vai ficar mais ou menos aqui, ó. 3π sobre 4. Mas o que acontece lá no 2π? O 2π é mais ilustrativo. Quando a gente coloca 2π aqui, a gente pega o 2, divide com esse 2 e fica com o cosseno de π. O cosseno de π é menos 1. Então, aqui no lugar do 2π, a gente vai estar aqui em menos 1. Certo? Então, ó, o cosseno de 0 é 0. O cosseno de π é menos 1. Então, ele vem para cá. É uma coisa mais ou menos assim, ó. E ele... Então, o que a gente fez? A gente esticou. Para cá, ele vai esticar da mesma forma. Se aqui ele parava em menos π sobre 2, aqui ele vai estar em menos π. Passava pelo zero, ok? Então, a gente esticou. Agora, se a gente quiser comprimir, a gente vai pegar a nossa f de x, a gente vai pegar o cosseno. Notem que não muda a amplitude. Ó, ele está aqui no menos 1. E aqui ele está no 1. Então, ele continua com a mesma amplitude. Menos 1 a 1. Aqui ele mudou a amplitude. Ó. Aqui a gente tinha um confinamento de menos 1 a 1. Né? De menos 1 a 1. E ele aumentou ou diminuiu a amplitude, mantendo a mesma frequência. Aqui o que a gente muda é a frequência. Agora vamos fazer o cosseno de 2x. O que acontece quando a gente faz o cosseno de 2x? Então, quando x é igual a 0, continua sendo 1. Então, aqui não muda. Quando x é igual a π sobre 2, a gente multiplica por 2. E o cosseno de π sobre 2... O que acontece quando a gente multiplica isso daqui por 2? A gente tem π. Só que o cosseno de π é menos 1. Então, antes ele estava aqui no 0, aqui ele veio para o menos 1. Então, olha só. Ele, na verdade, ele vai vir aqui, ó. Ele vai passar pelo 0... Quando que ele passa aqui pelo 0? Quando x for igual a π sobre 4. Aqui, ó, em π sobre 4, a gente multiplica por 2. Então, aqui dentro a gente tem π sobre 2, o cosseno é 0. Então, essa função aqui, cosseno de 2x, ela vai ser 0 antes da cosseno de x. Porque a gente multiplicou por 2, então a gente comprimiu. Tá? A mesma coisa vai acontecer aqui para o outro lado. Ele vai chegar aqui, ó, em menos 1. E aqui ele vem de novo para cá. E aqui a gente vem... Ó, lá no π, a gente põe π, ele vai estar em 2π. Cosseno de 2π é 1, então ele vai estar lá em cima. Olha só, ele... Ele vai fazer assim. Ele vai se encontrar com a cosseno lá em 2π. Quando a gente tem, ó, x igual a 2π, aqui a gente tem cosseno de 2π, que é 1. Aqui a gente vai ter cosseno de 4π, que é 1. Então aqui elas se encontraram de novo, mas aqui ela segue. Então notem que o que acontece, a gente comprime a função quando multiplica a variável independente. E a gente expande a função quando divide a variável independente por um número maior do que 1, ok? Então, esses dois exemplos aqui eu acho que são bem ilustrativos de compressão e expansão. Agora a gente ainda vai ver reflexão. Então,
A quinta operação que a gente pode fazer aqui são de reflexões. Então a gente já viu de deslocamento horizontal vertical, deslocamento, vertical, deslocamento horizontal, expansão, compressão, e agora a gente vai ver reflexão. Em torno do eixo X, o que é a reflexão em torno do eixo X? A gente vai fazer a mesma função, só que refletida. Assim. Como que a gente descreve essa função? Sendo que aqui, ó, em azul é a nossa f. Se essa aqui é a nossa f de x, a gente vai refletir ela em x quando a gente multiplica isso daqui por menos 1. Então, a nossa y, ela é a menos f de x. Então, todo número positivo tem o seu equivalente negativo. Todo número negativo tem o seu equivalente positivo. Então, ela é refletida em torno do eixo x. Depois, se a gente quiser refletir em torno do eixo y, a gente vai fazer uma coisa assim, ó. Tem que ser simétrica. Mais ou menos assim. Então, para a gente pegar ela e refletir em torno do eixo y, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a y igual a f de menos x. Ok? Então, quando a gente coloca o sinal negativo na variável independente, dentro da f, a gente reflete ela para cá. Vamos ver, por exemplo, o que acontece com a função raiz de x. Como é que é a função, vamos colocar o y igual a menos raiz de x. Então, cada um dos pontos é refletido em torno do eixo x, como a gente fez aqui, ó. E a gente tem essa função aqui, ó. Tá? Então, se o x é igual a 1, aqui a gente tem menos 1. Antes a gente tinha 1, né? Agora a gente vem para menos 1. Então a gente inverte toda a função. Essa aqui é a menos raiz de x. E se a gente fizer, isso aqui é um y1, isso aqui é um y2, a gente fazer o raiz de menos x. Pode ter menos dentro? Pode. Se o x for negativo, menos com menos vai dar mais. Então, o que não pode é aqui dentro ficar um número negativo. Mas se o x for negativo, menos com menos vai dar mais. Se o x for positivo, daí então a gente não tem domínio, né, para x positivo, só para x negativo. Então a gente vai ter aqui, ó, menos 1 é exatamente a mesma função, só que refletida para cá. Então, quando a gente está no x igual a menos 1, menos com menos dá mais, raiz de 1 é 1. Vai estar aqui, ó. Ok? Então, olha só. Essa daqui para cá é o menos raiz de x. Daqui para cá é o raiz de menos x. Tá? Não é a mesma função, aqui elas estão desconectadas. Essa daqui só vale para x positivo, aqui só vale para x negativo. Ok? Vamos ver um outro exemplo que nos diz o seguinte, ó. Se a gente tem essa função igual a x ao quadrado mais 6x mais 10, como é que a gente faz o gráfico dela? Ah, vamos traçar ponto a ponto? Pode ser, mas dá trabalho. Mas se a gente já sabe a forma do x ao quadrado, a gente pode reorganizar, completando quadrados essa função, x ao quadrado mais 6x mais 10, e a gente vai conseguir ver essa mesma forma deslocada. Vamos ver como é que fica. Vamos ver que essa f de x, como é que a gente completa quadrados aqui, ó? A gente vai ter que ver x mais um número ao quadrado. E que número é esse? A gente sabe que quando a gente eleva ao quadrado, a gente vai ficar com x ao quadrado, com o primeiro ao quadrado, x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então veja só, se eu colocar um 3 aqui, se eu coloco um 3 aqui, então eu pego esse número aqui, o 6, divido por 2, eu tenho 3. Então aqui é o nosso... Porque quando a gente fizer x mais 3 ao quadrado, a gente vai ficar com x ao quadrado mais 2 vezes 3x, que é 6x, mais 9, que é 3 ao quadrado.
que vai faltar lá para completar é 1. Então, 9 mais 1 vai dar o 10. Então, olha só, essas duas funções são iguais. Só que essa daqui é igual a x mais 3 ao quadrado. Então, eu posso escrever ela dessa forma. Ó. X mais 3 ao quadrado mais 1. Por que a gente quer escrever dessa forma? X mais 3 ao quadrado mais 1. Porque eu sei que quando eu somo 3 no x na variável independente, para depois elevar ao quadrado, eu estou fazendo o quê? Eu estou deslocando para a esquerda. Certo? Se eu subtraísse 3, eu deslocava para a direita. Mas aqui eu estou deslocando para a direita. Quantas casas? 3. Então ele estava aqui no zero, ele veio 1, 2, 3. O x mais 3 ao quadrado é a função, é exatamente essa função, só que aqui. Então, essa mesma função, só que aqui. Ok? Só que a gente ainda vai fazer mais 1, então a gente ainda vai jogar ela 1 para cima. Quando a gente soma 1, é o deslocamento vertical. Ok? Então aqui, ó, ele estava no 0, 0, agora ele passa para o menos 3 e 1. E a gente vai pegar essa mesma função e desenhar ela aqui, ó. Ok? Ficou um pouquinho tortinho aqui, mas é essa a ideia. Bom, então olha só. A gente pegou uma função que a gente já conhece, até que ficou mais aberto. Vou desenhar de novo, né? Por que não? Acho que ficou um pouquinho melhor. Então, essa daqui é a função, é a nossa f de x aqui, ó. Essa daqui é a x mais 3 ao quadrado mais 1, que é a mesma coisa que x ao quadrado mais 6x mais 10, ok? Mas a gente escrevendo nessa forma, a gente identifica os deslocamentos. Então, nessa aula a gente aprendeu a modificar funções, e na próxima aula a gente vai aprender o que são funções compostas e funções inversas. Lembrando que agora vocês precisam fazer os exercícios, deixem suas dúvidas no fórum da disciplina e ajudem os colegas assim que vocês tiverem oportunidade. Com isso vocês também aprendem. Então com isso a gente encerra e nos vemos na próxima aula.